Érica, que nos dá o prazer Obrigada. de estar aqui, Érica. Muito obrigado mesmo. Então, normalmente, a gente faz essas gravações divididas em 3 partes. Como eu conversei com o Roberto, conversei com o Frederico ontem, e o Fernando já conhece bem, acredito que o Ulisses, enfim, o Wellington, a Leida está aqui também, enfim. Então, 3 partes. A primeira parte, cada um dos palestrantes faz a sua trajetória profissional, não é? Então, eu vou pedir para que Fred e depois Roberto falem um pouquinho sobre a trajetória profissional de cada um deles, e depois eu vou passar a palavra para a Érica, para encaminhar, normalmente, Érica, 20 minutos para cada um, 25 minutos para cada um, não é mais não. Tá bem? Aí eu te passo a palavra e você distribui a palavra para o Fred e para o Roberto. Combinado assim? Combinado. Então, Fred, eu queria que falasse um pouco, por favor. Primeiro, agradecer, né, pela presença mais uma vez. Falasse um pouco da sua trajetória profissional. Vou dizer você com a palavra. Bem, muito boa noite a todos. Eu começo por agradecer ao gentil convite que me foi formulado pelo professor Hélio Urém, e de participar neste momento com o professor Roberto Gouveia, a quem reputo um dos mais atuais e atuantes processualistas do Brasil. Fico muito feliz em ver aqui, neste encontro, a doutora Érica Ferraz, uma queridíssima amiga, que deu uma contribuição fantástica ao Tribunal Regional Eleitoral, quando lá passou na classe dos juristas, advogados, 2 mandatos, e desenvolveu um trabalho brilhante. Ao professor Márcio, que precisou sair também, ao Ulisses. Bem, eu iniciei em 1985 a minha carreira como magistrado na comarca de Santa Maria da Boa Vista. Aprovado que fui num concurso público de provas e títulos, e ali na comarca de Santa Maria da Boa Vista eu tive o primeiro contato, costumo dizer, com o direito eleitoral, porque houve naquele momento um recadastramento eleitoral em todo o Brasil. Então, nós trabalhamos na recepção dos eleitores, no preenchimento dos formulários de alistamento eleitoral. Foi uma experiência muito, muito interessante que eu vivi em Santa Maria da Boa Vista. Depois fui removido para a comarca de Lagoa dos Gatos, a 182 quilômetros do Recife, e ali presidi pela primeira vez como juiz eleitoral eleições no estado de Pernambuco. Tenho lembrança que os candidatos ao governo eram o Miguel Arraes de Alencar e o doutor Múcio Monteiro, que é hoje o presidente do Tribunal de Contas da União, né? E foi também uma experiência fantástica. Depois, passados alguns anos, eu fui promovido para a comarca da capital, e na comarca da capital também tive uma passagem pela 5ª Zona Eleitoral. Fui juiz totalizador na 5ª Zona Eleitoral. E foram essas as minhas experiências atuando como juiz eleitoral, até que cheguei ao tribunal, e no tribunal tive a aventura de ocupar algumas funções e alguns cargos de direção. Fui diretor da Escola Superior da Magistratura, fui diretor do Centro de Estudos Judiciários do Tribunal, fui ouvidor do Tribunal, fui corregedor-geral de Justiça e fui presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Então, essa é uma breve referência à minha atuação enquanto magistrado no Estado de Pernambuco, mas eu gostaria de pedir a oportunidade de também dizer que ingressei na Universidade Católica de Pernambuco em 1988. Entrei na Universidade Católica em 1988 como professor de Direito Administrativo 1. Passei o primeiro ano de experiência na Católica, foi como professor de Direito Administrativo 1 e no segundo semestre, Direito Administrativo 2, até que surgiu uma oportunidade de passar para
a regência teórica da disciplina de Direito Processual Civil na Universidade Católica, onde tenho vínculo até hoje. Iniciei em 1988 e até hoje tenho, com a graça de Deus, esse vínculo com a Universidade Católica de Pernambuco. Estou licenciado agora em função da circunstância de estar a presidir o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Mas quero dizer da minha alegria, da minha honra de poder estar aqui participando desse encontro e dando uma pequena contribuição para, quem sabe, esclarecer alguns aspectos do direito eleitoral no que diz pertinência às eleições que se avizinham de novembro de 2020. Muito obrigado. Olha, Fred, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que todos que estão aqui pensam exatamente dessa maneira. A sua presença nos honra bastante. Eu acho que vai ser muito enriquecedor ter a possibilidade de lidar com a prática aliada à teoria. Eu acho que a própria universidade, através do professor Márcio, que esteve aqui presente, né, confirma isso. É um prazer enorme contar contigo, Fred. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. E, na sequência, temos o Roberto, recentemente adquiriu o título de doutor, né? Embora independente do título de doutor, um intelectual já reconhecido por todos nós. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Claro, vou pedir para que fale um pouco sobre a sua trajetória. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite feito pelo professor doutor Hélio Silvio Oren Campos, que já vem há muito tempo, né, trazendo inovações no ensino do direito em geral. Agradecer aqui a doutora Érica Ferraz, ex-desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Não poderia ter melhor pessoa aqui para comandar os trabalhos. Uma plateia extremamente abalizada. Tivemos a presença do professor Márcio, né, que é o pró-reitor administrativo da Universidade Católica de Pernambuco, doutor Hélio Saraiva, desembargador Viana Ulisses, professor Fernando Lapa, da prática jurídica da Universidade Católica. Enfim, estamos aqui hoje recheados e é imenso. E, claro, obviamente, dizer da minha honra de estar dividindo a mesa com não só o atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, mas, acima de tudo, com o professor Frederico Ricardo de Almeida Neves, que é, sem dúvida, das minhas referências como docente, como pessoa e como docente. E eu me formei, fiz mestrado e doutorado, toda essa trajetória acadêmica na Universidade Católica de Pernambuco. Entre a graduação e o mestrado foi um tanto rápido, depois o doutorado demorou um pouco. Hoje eu não me arrependo, porque penso que fiz o doutorado com uma mente mais madura e pude trazer uma contribuição talvez mais significativa do que se tivesse feito lá atrás, lá quando em 2008 terminei meu mestrado. Logo após o término do mestrado, ingressei nos quadros da Universidade Católica de Pernambuco como professor, inicialmente, além da prática jurídica, como professor de Direito Processual Civil, que é a minha formação acadêmica, em sentido estrito. E após uns anos, eu tive a oportunidade, né, a Católica me deu essa oportunidade de também lecionar Direito Civil. Ainda não tive a oportunidade de passar por todas as disciplinas, porque são muitas e porque há muitos professores, mas, enfim, o que eu pude ver até agora me encantou muito. Eu sempre gostei do direito privado, até por conta de minha formação teórica, sempre estudei e também sempre atuei como advogado na área do direito privado, também o tempo que passei como assessor de desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, os 2 anos numa Câmara Civil, época, inclusive, que me aproximei do desembargador Frederico Neves. De algum modo, ele muito contribuiu para esse meu ingresso no tribunal, assessorando o desembargador Antônio Carlos Alves da Silva. Em 2015, eu fui convidado à época, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, né, recém-eleito, doutor Antônio Carlos Alves da Silva,
com quem eu tinha já trabalhado no Tribunal de Justiça, para trabalhar com ele na presidência. A presidência que ele estava, naquele momento, assumindo. Trabalhar como assessor da presidência, e também ele me ofereceu a vice-diretoria da Escola Judicial, cujo diretor passou a ser o doutor Alexandre Freire Pimentel. E aí eu passei 2 anos no tribunal, o mandato dele, e acabei por entrar nesse ramo do direito. Eu jamais pensei atuar diretamente, nunca tive contato de algum modo com a política, porque isso é do cidadão, é do ser humano, mas com o direito eleitoral em si, não. E acabei sendo colocado nisso, embora, é preciso dizer, hoje um pouco mais, mas naquela época muito, muito pouco se tinha propriamente de direito eleitoral na presidência, né? A presidência é um órgão de gestão, acima de tudo, e o direito eleitoral em sentido estrito passa, e naquela época passava bem menos por lá. Só a questão em torno, por exemplo, da admissibilidade do recurso especial para o TSE, e uma vez ou outra que o presidente tinha que emitir um voto de Minerva quando havia igualdade. No mais, atuação de direito eleitoral estrita, não. Mas aí, muito por ser o vice-diretor da escola, eu acabei me aproximando da comunidade eleitoral brasileira como um todo. Notadamente, os professores Adriano Soares da Costa, o Albino Muraga, a doutora Patrícia Henriques, que hoje é desembargador do TRE de Minas Gerais, o doutor Luiz Fernando Pereira, que é o organizador do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que inclusive está acontecendo, eu pude falar segunda-feira, e me encantei, e de lá para cá comecei a atuar primeiramente como advogado, mas também aqui e acolá, ainda ganhando um pouco de coragem para poder também me tornar efetivamente professor da Universidade Católica de Pernambuco. Nós estamos lá, doutor Hélio, tentando transformar a disciplina numa disciplina obrigatória. Ela é uma disciplina eletiva, atualmente nas boas mãos do professor José Durval, mas até pela tradição política do Estado, até pela relevância desse ramo, até porque existe uma justiça toda estruturada, eu creio que seria de muito bom grado que a Católica ofertasse a disciplina de direito eleitoral como obrigatória, como o senhor também trabalha nesse sentido para a disciplina de direito financeiro, né? O Estado de Pernambuco é um Estado que depende muito de repasses orçamentários, os municípios também. Aqui não há uma disciplina de direito financeiro numa universidade do porte como a Universidade Católica. Então, basicamente, é essa a minha trajetória. Bom, eu quero agradecer, Roberto, a você ter aceito ao convite, e quero agradecer a cada um de vocês, não é, Érica? Porque não é fácil, um grupo de pesquisa, ele só existe se tiver a participação de pessoas como vocês, sabe? Então, é algo muito difícil desenvolver um grupo de pesquisa. Roberto sabe disso. Desde 2004, esse grupo de pesquisa existe registrado no CNPq, e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de convidá-los e vocês estarem aqui. Muito obrigado mesmo, gente. Sabe, eu fico realmente grato a vocês. Eu vou passar a palavra agora à Érica, agradecendo demais, claro, pela presença dela. E, normalmente, Érica, você tem 20, 25 minutos para cada um dos palestrantes, tá bem? Eu vou desligar o meu microfone e obrigadíssimo, Érica, por você estar aqui, tá bem? Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Hélio Ourem Campos e ao amigo Fernando Lapa pelo convite. Queria dizer que estou lisonjeada de estar aqui participando desse debate, desse grupo tão seleto, e que só tem profissionais que eu admiro demais, o desembargador Frederico Neves, desembargador presidente do TRE, o próprio doutor Hélio Ourem, o Fernando, o desembargador Ulisses Viana, que é uma sumidade e eu admiro demais, e é uma pessoa que eu gosto muito, Roberto Campos, professor, chegamos a trabalhar até juntos na gestão lá do TRE, no período 2015 a 2017, e na advocacia nos encontramos sempre, não é, Roberto? Então, queria dizer que é um prazer para mim estar aqui
participando desse debate. Estou vendo aqui o doutor Israel Nóbrega, doutor Wellington Saraiva, que admiro demais, cheguei a trabalhar com ele também no TRE um tempo, e, assim, é um debate que só engrandece esse grupo, trazer esse tipo de debate com esse nível de profissionais que a gente está hoje participando, é realmente uma atitude louvável da Universidade Católica, e acho que isso tem que ser estimulado, e realmente isso só ajuda a consolidar melhor o ensino, a atuação profissional das pessoas, e debater com quem realmente está trabalhando e sabe fazer. Bem, o tema que me foi passado aqui pelo amigo Fernando, foi a democracia não se encerra no voto. E aí eu gostaria de abrir, fazendo algumas considerações, que a gente sabe que o voto é o elemento essencial, né, a representação pelo voto, a representatividade pelo voto é o elemento essencial da democracia, mas não é o único. O debate público é um dos elementos, até o ministro Roberto Barroso, num livro que escreveu recentemente sobre a atuação do STF, ele fala em 3 dimensões da democracia. Eu perdi Perdeu o som? Agora voltou. Você está ouvindo? Agora voltou. Pronto. Eu estou só fazendo introdução, doutor Frederico, sobre o tema da democracia. Pois não. E aí eu estou trazendo uma citação de um livro do ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele fala, né, que a democracia, existem 3 dimensões da democracia, num estudo que ele fez recentemente sobre o papel do STF. Né, e ele diz que a democracia representativa, cujo elemento essencial é o voto, a democracia constitucional, a defesa dos direitos fundamentais faz parte também da democracia, e a democracia deliberativa, que é feita pelo debate, o debate público aberto na sociedade. Ou seja, o voto não é a única forma da democracia se exteriorizar, né, de estar presente. E, assim, o que eu venho observando das discussões e desse período que a gente vem passando na pandemia é que muitos artigos, muitas pesquisas têm mostrado que a democracia está em crise. Eu gostaria de trazer esse tema aliado ao tema do debate, para vocês dois, tanto o professor Roberto quanto o desembargador professor Frederico Ricardo, falar um pouco sobre isso. Algumas pesquisas feitas, até uma que eu peguei recente pelo Instituto Ipsos, mostram que o debate democrático foi muito prejudicado com a crise econômica e pelos escândalos de corrupção, principalmente no Brasil. Os índices de descrédito, de descredibilidade da democracia, do debate, foram muito altos no Brasil. Pra você ter uma ideia, nessa pesquisa que eu vi, eles pesquisaram, quer dizer, entrevistaram em 27 países, né, dentro da população dos eleitores, e o Brasil, o descrédito era grande em todos eles, e um dos fundamentos seria... Um dos motivos seria a crise econômica aliado aos escândalos de corrupção, mas no Brasil, a maioria dos países pesquisados teve entre 40% e 51%, e no Brasil, o descrédito, a população, da população foi para 83%. E muitos desses entrevistados diziam que eles evitam participar do debate democrático para não ter confusão. Então, num livro recente, até um livro bem famoso, que é Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky, que é um dos professores de Harvard, ele analisa isso, e ele diz até assim, no caso do Brasil, é fácil entender um pouco porque a gente entende que a democracia está em crise por conta dos últimos 5 anos, dos grandes escândalos de corrupção,
e da crise econômica, violência, e agora aliado tudo junto à pandemia. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Frederico Ricardo, para ele falar um pouco sobre essa questão da democracia, que não se encerra apenas com o voto, e essa questão dessa crise, né, que tem sido assunto mundial, né, e no Brasil, que os nossos índices estão mostrando que está presente na vida dos eleitores e dos brasileiros. Então, eu queria ouvir um pouco o professor Frederico Ricardo. Eu agradeço muito a doutora Érica Ferraz pela introdução, pelas palavras elogiosas. Quero pedir aqui licença para fazer uma referência muito particular ao Fernando Lapa, professor, meu amigo pessoal, ao professor, desembargador Ulisses Viana, amigo de longa data, também ao procurador eleitoral, Wellington Saraiva, né, que tem desempenhado um papel importantíssimo também na justiça eleitoral, e ao Israel Nóbrega também, um advogado credível, conhecido de longas datas, desde a época do futebol ali, quando nós jogávamos no mesmo campo, na mesma turma. Mas, olha, eu queria pedir licença aos senhores e não deixarei de fazer uma abordagem a respeito da questão que foi suscitada pela doutora Érica Ferraz, evidentemente. Mas eu pediria licença aos senhores para... Talvez isso seja interessante para quem efetivamente está a nos acompanhar e para todos aqueles que posteriormente tiverem a oportunidade para ver esse vídeo, um pouco do que está se passando no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, com esta situação que nós estamos a vivenciar. Eu contei um pouco a minha história na primeira etapa desse evento, e agora digo aos senhores que depois de ascender ao tribunal, né, passados alguns anos, no ano passado, precisamente, em 2019, eu fui aclamado pelo Tribunal de Justiça, não é, para fazer parte do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, né? Foi uma aclamação que me deixou muito orgulhoso, muito feliz, porque atesta de forma inequívoca o respeito que o tribunal tem por mim e o respeito que eu tenho e nutro pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e todos os seus integrantes. Mas eu queria dizer aos senhores o seguinte, que apesar de toda a experiência vivida, né, as questões enfrentadas como presidente do tribunal, como corregedor-geral de justiça, como diretor de escola da magistratura, a doutora Érica já me ouviu dizer isso, vai me permitir ouvir de novo. Quando eu cheguei e assumi, no dia 4 de setembro de 2019, a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, eu cheguei, a expressão é essa, a tudo contemplar com olhos de principiante. Humildemente dizendo, essa é a minha realidade. Ainda hoje, eu me considero, viu, professor Roberto, um principiante e peço que o estimado professor releve essa minha singeleza, porque tenho muito a aprender ainda no direito eleitoral. Estou apenas iniciando. Mas a verdade é que quando eu cheguei ali no eleitoral, eu tinha duas preocupações muito fortes, muito claras, vamos dizer assim. A minha primeira preocupação era, como é evidente, a de preparar, a de organizar eleições municipais no estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco hoje tem algo em torno de 9.550.000 habitantes, né? Eleitores, algo em torno de 6.800.000 eleitores, são 122 zonas eleitorais, né? Quase 19.000 sessões eleitorais. Para os senhores terem uma ideia, nós iremos trabalhar com algo em torno de 81 mil mesários para preparar. Quer dizer, chegando no eleitoral, para presidir a Corte Eleitoral, num ano de eleição municipal, diante de todas essas
peculiaridades do Estado de Pernambuco, da Justiça Eleitoral pernambucana, eu realmente fiquei, como ainda hoje estou, um tanto quanto assustado diante da magnitude da responsabilidade assumida enquanto presidente do tribunal. Tinha lá também uma grande preocupação com as notícias falsas, evidentemente, né? Com a mentira durante a propaganda eleitoral, né? E realmente isso sempre me preocupou e continua a me preocupar. Acontece, todavia, que logo no início ali do ano, praticamente em março de 2020, veio a declaração da pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde. E isso aí acresceu todas as preocupações com todos aqueles que estão, de qualquer modo, de qualquer forma, a participar desse processo de preparação de eleições, né? Há um professor, o professor doutor Hélio Silvio Ourim Campos, conhece os trabalhos dele, já falecido, né? O Castanheira Neves, um grande jurista conimbricense, ele costuma dizer que pensar o direito é um exercício de dificuldade. E é um fato, pela própria característica polissêmica da expressão direito. Mas naquele momento em que houve a declaração de pandemia pela Covid-19, eu, lembrando do conimbricense Castanheira Neves, fiquei a imaginar presidir o Tribunal Regional Eleitoral num ano eleitoral com a pandemia da Covid-19 é, sem dúvida, uma dificuldade, um exercício de dificuldade acrescida, sem dúvida nenhuma, em razão dos problemas advenientes da pandemia, né? Então, o que foi que nós fizemos? Logo que houve a declaração da pandemia da Covid-19, nós tomamos algumas providências prontas, penso eu, e expeditas, e a primeira delas foi exatamente a de suspender o atendimento presencial. Não havia como continuar com o trabalho presencial diante daquele problema inesperado, extraordinário, que foi a Covid, que é a Covid-19, que põe em risco a saúde e a vida das pessoas. Mas importa reter que, conquanto tenhamos suspendido o atendimento presencial, todas as unidades do Tribunal Regional Eleitoral permaneceram prestando um serviço remotamente, eu costumo dizer assim, na ânsia de bem servir. As dificuldades muito grandes, mas nós continuamos a atuar em todas as unidades remotamente. Acontece que, no que diz respeito ao trabalho de biometria, evidentemente, aí houve a necessidade imperiosa de realmente suspender, porque não há como coletar as impressões digitais dos eleitores sem um trabalho presencial, sem um atendimento presencial, e também em respeito à saúde dos eleitores e dos servidores, nós tivemos de suspender. Veja, Pernambuco já está com mais de 84% do eleitorado biometrizado. É uma pena que tenha havido isso por várias razões e que nós tenhamos tido assim a obrigação, vamos dizer, de suspender esses trabalhos. E o presidente do TSE, muito recentemente, já declarou que a biometria não será utilizada nas próximas eleições do dia 15 e 29 de novembro. Lamentavelmente, porque eu considero a biometria uma iniciativa a serviço da segurança, né? A serviço da garantia, né? Porque ninguém pode, utilizando as impressões digitais, votar por outra pessoa, evidentemente. Eu lamentei muitíssimo que isso tenha acontecido. Nós instituímos também, senhores professores aqui presentes, as sessões por videoconferência no tribunal. Foi algo assim extraordinário, uma novidade que vem sendo assim muito bem
aceita por todos os desembargadores que integram o Tribunal Regional Eleitoral e pelos advogados também, que têm participado de forma efetiva e muito elegante e inteligente, fazendo sustentações orais através deste novo mecanismo que nós estamos a realizar. Já foram 41 sessões por videoconferência realizadas no Tribunal Regional Eleitoral. Para além disso, uma notícia que eu quero trazer para os senhores, acho importantíssimo isso, nós instituímos no tribunal a Secretaria Judiciária de Primeiro Grau remota, exatamente diante das dificuldades acrescidas, às quais falei anteriormente, com o surgimento da pandemia, essa situação imprevisível, inesperada, extraordinária, como disse, que põe em risco a vida e a saúde das pessoas, nós criamos esse novo mecanismo para atender ao eleitorado pernambucano e, evidentemente, contribuir de forma efetiva para a produção dos trabalhos nas zonas eleitorais pelo interior do Estado, muitas delas com deficiência de quadro de pessoais. Acho que foi um grande passo à frente que nós demos no Tribunal Regional Eleitoral. Queria também trazer uma notícia para os senhores. Eu não sei, está havendo algum problema de som que está, talvez... Pronto, agora eu acho que retornou à normalidade. Nós temos uma informação que nós gostaríamos de trazer para os senhores, é que nós dispomos de 21.737 urnas eletrônicas, né? E apesar de toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando, as urnas eletrônicas estão sendo submetidas a uma manutenção preventiva e corretiva, né? Todos os prazos estão sendo cumpridos, né? Um trabalho muito forte que está sendo desenvolvido pelo pessoal da Justiça Eleitoral de Pernambuco, como disse, na manutenção dessas urnas. 21.000 urnas, não é fácil isso, diante de tempo de pandemia, né? Mas está sendo feito o trabalho de correção, muitas vezes, de manutenção, de prevenção dessas urnas, né? De forma que essa palavra eu gostaria de trazer para os senhores, dizer que o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco está com aquela chamada vontade de potência do Nietzsche, né, de conhecer as adversidades, as dificuldades, mas não se intimidar com elas e partir para o enfrentamento efetivamente desse problema. Eu tenho a impressão que, claro, houve algumas alterações no calendário, nós todos sabemos. As eleições serão realizadas em novembro, no dia 15 e no dia 29 de novembro. Essas alterações renderam ensejo a outras alterações de calendário, mas até aqui, nós, da Justiça Eleitoral do Estado de Pernambuco, cumprimos religiosamente os calendários eleitorais, numa demonstração inequívoca de compromisso ético, de compromisso com a instituição, de compromisso com o eleitor pernambucano, de todos aqueles que fazem a justiça eleitoral pernambucana, os juízes eleitorais, os servidores eleitorais, não é? Os desembargadores que integram o Tribunal Regional Eleitoral, o doutor Wellington Saraiva, ao qual me referi há pouco, que é brilhante, é um nome expressivo, viu, no mundo jurídico brasileiro, já agora nem mais pernambucano, já ultrapassou os limites pequenos do Estado de Pernambuco, já está em nível nacional, de forma que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, professor Hélio Silvio Urém Campos, doutor Roberto Gouveia, todos aqueles que nos assistem, nos escutam nesse momento, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para enaltecer
o trabalho desempenhado, desenvolvido por todos aqueles que integram o poder judiciário eleitoral do Estado de Pernambuco e agradecer, para além de enaltecer, agradecer penhoradamente, enquanto presidente do tribunal, pelo trabalho hercúleo que está sendo desenvolvido por essa gente em homenagem ao eleitor pernambucano, né? Pensando exatamente na melhora das condições de vida do povo de Pernambuco. Certa feita, se me permitirem, eu abro um parênteses agora, me ocorreu essa história, eu participei de um curso fora do Brasil, em Athens, nos Estados Unidos, e numa das atividades, uma psicóloga apareceu para ministrar uma palestra para todos nós, juízes e advogados e representantes do Ministério Público, que estávamos a participar desse encontro. E durante a sua palestra, ela disse, olha, eu dispenso 2 horas em 2 dias na semana para desempenhar um trabalho gratuito, voluntário, para as pessoas viciadas, drogadas aqui da minha cidade. E por que isso? E aí ela disse uma obviedade, todos nós sabemos, mas as grandes atitudes são óbvias e muitas vezes nós não enxergamos. Ela disse, eu faço isso gratuitamente, voluntariamente, porque eu moro nesta cidade, meus filhos residem nessa cidade, os meus pais residem nessa cidade. Eu fazendo alguma coisa pelos drogados, eu estou fazendo pela minha comunidade. Isso é muito importante, né? É que haja essa consciência da necessidade de se prestar um serviço, muitas vezes até voluntário, muitas pessoas. É por isso que eu conto muito e aproveito também este momento para pedir a compreensão dos voluntários mesários. Nós somos um tribunal que precisamos da atuação desses mesários. São 81 mil mesários. É importante que haja essa consciência de todos aqueles que podem ou poderão contribuir para a democracia do nosso país, não é? Prestando esse serviço voluntário, né, para a justiça eleitoral. É importantíssimo que isso aconteça. Era uma palavra que eu aproveitei, viu? Peço até licença, fugindo talvez do tema que me foi colocado, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer esse registro de agradecimento a todo o pessoal do Tribunal Regional Eleitoral. Mas, com relação à questão que foi suscitada pela doutora desembargadora Érica Ferraz, eu gostaria de dizer o seguinte, nunca será demasiado repetir isso, lembrar a importância fundamental do voto para o fortalecimento da democracia no Brasil. Ninguém põe em dúvida isso, é uma outra obviedade que importa deixar consignada. Votar significa exercitar um dos mais relevantes atos de cidadania. A pessoa poder indicar, eleger, apontar o seu governante, o seu presidente da República, o seu governador no seu estado, os seus prefeitos, os seus senadores, deputados federais, vereadores. Isso é de uma relevância imensa, né? Porque os chefes dos poderes executivos irão exatamente utilizar as verbas públicas, né, para a implementação de políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas, né? Os legisladores elaborando e editando as leis que vão pautar a conduta das pessoas na vida em sociedade, né? Vão atingir diretamente a vida das pessoas. É fundamental que isso possa acontecer. O voto é fundamental para a democracia, muito embora a democracia não se encerre com o voto. Eu também concordo com essa expressão que foi posta pelo professor doutor Hélio Silvio Ourém Campos. Estou certo, não tenho a mais mínima dúvida com relação a isso, que a democracia não se encerra com o voto, mas é com o voto
que se determina exata e precisamente o futuro de uma nação. É com o voto que se determina o futuro da sua cidade, do seu município, da sua própria vida. Quando a pessoa exerce o direito de voto, ela está a contribuir para o futuro da sua própria vida. São muitas as dificuldades que serão enfrentadas pelos próximos prefeitos, pelos próximos vereadores, todas elas advenientes dessa pandemia. O número elevado de desempregados no país, né? O problema da economia que se agrava a cada dia, né? E o eleitor precisa estar absolutamente consciente, primeiro, do seu dever cívico, penso eu, de votar, de exercer o seu direito. Ele não pode se isentar deste dever de eleger o seu candidato diante dessas dificuldades todas que nós estamos já a enfrentar e iremos enfrentar com maior gravidade num futuro próximo, infelizmente, porque esse problema da pandemia é muito grave, é muito sério e não será resolvido assim tão rapidamente, não é? Então, é importante que se reconheça que a democracia não se encerra com o voto, mas que se deixe realçado que é através do voto que o cidadão irá eleger os seus governantes e buscará, com isso, melhorar a sua vida nos 4 anos que se aproximam. Eu não sei se os senhores estão me ouvindo, porque eu estou com um problema. Estão me ouvindo ou não? Estamos ouvindo bem, doutor Frederico. Estamos ouvindo bem. Então, vamos lá ver. A crise é muito grande, o problema da corrupção desenfreada nesse país é seríssimo, mas, todavia, há que poder reagir a tudo isso Agora parou um pouco. O Frederico acho que caiu agora na ligação. Caiu. Eu tenho a impressão que ele vai retornar, né, Érica? Então, eu não sei, como sugestão apenas, talvez fosse o caso de ele não retornando, você poderia fazer um comentário a respeito da apresentação que ele vem fazendo até agora, não é? Mas aí o Roberto começaria e depois retomaríamos com o doutor Frederico, tá bom? O que eu acho importante, né, já que a gente já partiu, né, dessa discussão de que a democracia não se encerra apenas com o voto, claro que o voto é o instrumento mais importante para se exercer a democracia, a gente debater um pouco sobre a situação a falta do debate da sociedade, a ausência, esses estados que a gente está vendo de radicalismo, né, que com essa crise, né, com a crise que já vinha ocorrendo com a questão dos escândalos de corrupção e junto à crise econômica que ainda foi agravada pela pandemia, isso realmente gera um enfraquecimento, né? Isso gera um enfraquecimento dos debates, gera um enfraquecimento da participação. As pessoas, inclusive isso foi matéria de pesquisa, né, que eu já mencionei aqui, as pessoas sentem-se desanimadas até para votar, né? E isso termina afetando a democracia. Eu queria agora, já que o doutor Frederico ainda não entrou, vou passar a palavra para Roberto e ouvir as considerações dele. Muito boa noite novamente, doutora Érica, aguardando aqui a volta do presidente do TRE Pernambuco, cumprimentar a todos mais uma vez, dizer que o tema que foi colocado é um tema palpitante, e como a doutora Érica muito bem colocou, muito bem pontuou, a partir de uma ideia do professor e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Luiz Roberto Barroso, uma divisão aí da ideia de democracia
E eu penso que, dentro da temática, se dizer que a democracia não se encerra com o voto, nessa perspectiva aí divisória, eu teria o primeiro ponto, que é a maior participação popular e da sociedade civil organizada na esfera pública. Quer dizer, efetivamente exercendo seus direitos e cobrando dos seus eleitos. É muito comum ainda o sujeito não se lembrar em quem votou para vereador, ou para deputado estadual, ou para deputado federal. Geralmente só se dá um valor às eleições para o executivo. As eleições para o legislativo são eleições meio a reboque, quando, em verdade, talvez sejam as mais importantes, né? Porque o parlamento aí está também para agir contra o executivo quando necessário, quando preciso. Então, essa cobrança pela população em geral, pela sociedade civil organizada, por uma pessoa individualmente, é fundamental nesse sentido. No segundo ponto, que é a concretização dos direitos fundamentais, acima de tudo pelo Poder Judiciário, é o problema mais rente ao direito, o direito em sentido estrito. E é aqui que o direito eleitoral entra, né, com toda a força. O direito eleitoral que vem nos últimos anos crescendo de um ponto de vista científico muitíssimo considerável, né? Aquilo que era meio feito por muito poucos autores, meio a reboque do direito constitucional, meio a reboque dos advogados geralmente criminalistas que faziam também o eleitoral, vem ganhando força. O Congresso de Direito Eleitoral aí, que está sendo realizado, desta vez online, pelo pessoal lá do IPRAD de Curitiba, bem mostra isso. A pujança, a publicação de obras, cresce exponencialmente o direito eleitoral e, felizmente, também cresce aqui no estado de Pernambuco. O presidente bem falou, o doutor Wellington Saraiva, o professor Alexandre Pimentel, ex-embargador do Tribunal Regional Eleitoral, já publicando. Nós temos o nosso Carlos Neves, né, hoje componente do Tribunal de Contas do Estado, o professor Dr. Valveraga, enfim, a comunidade eleitoral. Eu coordeno a especialização do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, não esqueci de dizer isso. Já estamos aí na 6ª turma, sempre cheia. As pessoas, os professores de fora ficam entusiasmados, porque dizem que nos seus estados não tem isso, não tem uma turma com 60 alunos matriculados. É difícil, numa especialização qualquer. Hoje o doutor Eliorim sabe disso, conseguir que 60 alunos se matriculem. E aí, doutora Érica, eu penso que alguns pontos são importantes, pontos atuais em torno do direito eleitoral. Nós temos aí fervilhando, por exemplo, a questão do chamado abuso de poder religioso, que o TSE estabeleceu recentemente uma baliza. Nós temos aí o problema, que é um problema hoje já socializado, das candidaturas coletivas. Porque, muito embora nós saibamos, que o registro de candidatura é individual, que para os membros da Justiça Eleitoral e para o algoritmo só conta uma pessoa, para o público aparece uma candidatura coletiva, dando uma ideia de que o meu voto vale 5, ou 6, ou 10, ou 100, ou o que seja. Isso é um ponto que precisa ser discutido. Eu não tenho rejeição a priori a isso. O que eu tenho é a baliza do direito. Eu não posso, como operador jurídico, simplesmente fingir que o sistema eleitoral brasileiro, e mais do que isso, o sistema de mandatos eletivos no Brasil não é personalíssimo. Não posso ignorar. Não posso deixar de lado. A arena para se discutir isso não é a Justiça Eleitoral por hora. A arena para se discutir isso é o Congresso Nacional. Cabe à Justiça Eleitoral não aceitar. De um ponto de vista, digamos assim, operacional, ela não aceita, porque o pedido de registro de candidatura é individual, é personalíssimo. E, inclusive, a tecnologia só vai ler aquela pessoa. Mas, para fins de divulgação, de propaganda eleitoral, aparece para o eleitor uma candidatura coletiva. Isso tem que ser, digamos assim, analisado.
pelo menos analisado de um ponto de vista de propaganda. Será que essa propaganda ela é lícita? Porque a legislação eleitoral diz o seguinte, que é possível o apoiador, mas apoiador não é candidato. E apoiador se coloca como tal e não como co-candidato. Eu tenho, portanto, muita dificuldade com isso. E fico, assim, até um pouco surpreso por a Justiça Eleitoral não ter ainda, via uma consulta, enfim, não sei se chegou também, pode não ser de responsabilidade inteira dela, mas não ter se pronunciado sobre essa impossibilidade, por hora, que se discuta a candidatura coletiva, talvez seja um bem à democracia, na arena adequada, que é o Congresso Nacional. Tal como me parece, embora esse tema tenha uma teorização jurídica mais forte, que é a candidatura avulsa, a candidatura sem partido. Eu defendo a impossibilidade normativa no Brasil disso. Há quem defenda diferente, mas enfim. Então temos esses temas, o abuso do poder religioso, como é que fica isso? O TSE estabeleceu que, ao menos para as eleições vindouras, as eleições de 20, isso não pode ser aplicado. Um problema interessante que eu vi, inclusive, debatendo com o presidente Frederico Ricardo de Almeida Neves. Como é que fica a questão da propaganda eleitoral e, mais do que isso, da campanha como um todo, diante de um cenário de pandemia? Nós sabemos que a eleição chama o povo, a eleição chama os apoiadores, a eleição tem a ver também com rua. Como é que vai ser isso? O juiz eleitoral da propaganda, e falando aqui para o público em geral e não para o público especializado, o juiz eleitoral da propaganda, ele não é um juiz no sentido estrito, ele é juiz porque ele é um magistrado devidamente investido mediante o concurso de provas e títulos. Mas ele não é um juiz no sentido de julgar. Ele é alguém detentor de poder de polícia e, portanto, tem viés fiscalizatório como um agente público em geral. O juiz da propaganda vai poder, por exemplo, baseando-se num decreto estadual ou municipal de restrição da aglomeração, impedir ou até mesmo punir uma aglomeração feita por candidato ou correligionários que esteja a descumprir esse decreto. Perceba que não é que ele vai ficar fiscalizando o povo em geral, mas ele vai fiscalizar quem? O candidato e a candidatura como um todo. Observando as regras que não são estritamente do direito eleitoral, mas são regras da vida cotidiana, da vida em sociedade civil, que estão aí. Esse é um ponto que eu acho que precisa ser debatido. Eu me lembro que o professor Alexandre Pimentel, quando foi juiz da propaganda, isso nas eleições de 14 ou de 16, agora acho que foi 16, 2016, ele utilizou de uma série de regras que não são propriamente regras do direito eleitoral, mas que, obviamente, aplicáveis. Por exemplo, regras de ABNT. Ele utilizou as regras de ABNT para enfrentar o problema da propaganda. Então, esse é mais um ponto a ser discutido. Outro ponto interessante, e isso aí mais como uma explanação para o público em geral, é que vamos ter, desta vez, uma eleição proporcional, leia-se, eleição para vereadores, sem a possibilidade de coligação. Eu creio que a população brasileira esteja acostumada a lidar, a ter em mente a ideia de uma coligação partidária. Coligação partidária, nada mais nada menos, é um partido político aglomerado temporário para aquele determinado momento. As coligações permanecem, mas apenas para a eleição majoritária. No caso deste ano, eleição de prefeito e de vice-prefeito. Nas eleições proporcionais, não. Nas eleições proporcionais, eleições para vereador, não há mais coligação, cada partido é um partido. E, portanto, isso, de algum modo, interferirá naquela questão do voto partidário. Como se sabe,
ao se votar, você vota no candidato, mas o voto no candidato também conta, de algum modo, para a época a coligação, hoje para o partido. E além disso, é possível o voto individualizado no partido. Se eu quiser votar no partido X, na eleição proporcional, eu posso fazê-lo. Qual é o impacto aí? Qual é o impacto aí? O impacto é que não se tem mais aquela possibilidade, por exemplo, de uma amplíssima coligação como estratégia eleitoral, que pode dar certo e pode dar errado. Nós tivemos aqui, há uns anos, uma estratégia dessa que foi utilizada por determinada coligação, que elegeu 20, salvo me engano, de 25 deputados federais. Um número imenso. Imenso. Cumprimentar aqui o doutor Israel Nóbrega, que se faz também presente, um número imenso. Isso não vai ocorrer, cada partido é um partido, cada partido terá um número máximo de candidatos a serem apresentados. Outra coisa importante é a observância, doutora Érica, da cota de gênero. A cota de gênero, frise-se, por hora, ela é para as candidaturas, ainda não é para os eleitos, é para as candidaturas, mas existe um problema, que é um problema que a Justiça Eleitoral vem enfrentando, que é o abuso de poder nisto, ou seja, você colocar candidatura de gênero sem nenhuma viabilidade, na verdade, aí burlando a regra, não é? Só para preencher a cota, uma candidatura totalmente inviabilizada e até mesmo funcionando, pasme, como uma candidatura laranja. Né? Uma candidatura laranja. Esse é um problema sério. Cota de gênero existe, mas, por hora, para a candidatura, não para o eleito. Enfim, esses são temas gerais que eu coloco aqui. Sim, tem um outro que eu acho interessantíssimo, que foi, inclusive, objeto da minha fala no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral do IPRAD. Esse envolve o pós-eleitoral. Nós estamos a vivenciá-lo no âmbito do TSE, que é a questão em torno dos limites cognitivos. Esse é um tema mais técnico, eu vou tentar explicar com mais calma. Os limites cognitivos das ações eleitorais. Ou seja, as ações eleitorais, as ações no pós-eleitoral, as ações judiciais, como a ação de impugnação de mandato eletivo e a ação de investigação judicial eleitoral, ações para o público em geral entender, contra candidato, acima de tudo, eleito, contra candidato que foi ou está para ser diplomado, contra candidato que foi diplomado e já tomou posse, que vai acarretar um limite máximo na perda do mandato, ou na cassação do registro e do diploma. Essas ações têm que ter um objeto definido, particularizado. Por exemplo, tanto a Constituição quanto a lei falam no abuso de poder econômico como causa de ação eleitoral, como causa, numa última instância, de perda de mandato. Mas o que seria abuso de poder? Adendo aqui. Esse abuso de poder econômico é uma coisa genérica ou eu tenho que individualizar o fato? É abuso de poder econômico porque o sujeito simplesmente utilizou de mais recursos do que o possível. Como sabemos, temos um teto de gasto. Um teto de gasto por candidatura. Se o sujeito gasta mais do que o possível, configura-se abuso de poder econômico. Mas aí tem um fato determinado. Houve o abuso de poder econômico por isso. Há abuso de poder econômico porque o sujeito distribuiu cestas básicas. Distribuiu cestas básicas, ele é uma pessoa que tem essas condições de distribuir cestas básicas, até mesmo captando ilicitamente o sufrágio, captando ilicitamente o voto, a conhecida compra de votos. Mas distribuiu cestas básicas como? É uma coisa genérica ou tem que ter um fato determinado? E uma vez determinando esse fato, uma vez na petição inicial da ação eleitoral, constando a determinação do fato, que é como eu entendo que tem de ocorrer pelo nosso regramento processual vigente, há a possibilidade de acrescer algo que foi descoberto, algo este que leva ao mesmo fim, ao mesmo efeito, numa linguagem processual.
uma causa de pedir que acarrete o mesmo pedido que no frigir dos ovos, me permite a expressão, é a perda do mandato? Há essa possibilidade, tudo isso o TSE está para decidir. Mas um problema aqui que eu queria colocar, mais a nível de debate mesmo. Eu tenho minha posição, falei sobre ela, mas eu queria colocar aqui o problema. Não sei se o presidente Frederico Ricardo Almeida Neves já conseguiu retornar. Então, eu passo aqui a palavra para a nossa... Roberto, com licença, eu queria só cumprimentar o desembargador Agenor, ele acabou de entrar aqui, acho que ele teve um probleminha, saiu, e o professor Luiz Mário Moutinho, que também está conosco. Cumprimentar o doutor Agenor, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e o doutor e professor Luiz Mário Moutinho, né, sempre se faz aí presente, já é uma estrela do direito pernambucano. Roberto, com relação nessas eleições, que a gente vai ter uma eleição bastante polarizada e com uso bastante da internet, né? Praticamente a eleição vai ser toda online. Propaganda eleitoral vai ser feita na internet. Nós teremos muitos problemas para enfrentar. E essa questão do debate, que também é um das dimensões, né, da democracia, o debate público, o debate da sociedade. Como é que você acha que... o doutor Frederico também, ele vai falar sobre... Estão me vendo, então. Estão me vendo? Perfeito. Estamos, agora sim. Olha, eu sim. acho que eu passei aqui 2 horas falando, pensando que estava sendo ouvido, e não estava. Eu peço desculpas. O senhor saiu do ar. Eu peço desculpas, mas eu estava no meio da minha fala e não sei se deu para concluir o que eu estava querendo colocar, mas enfim, o que eu tinha dito aqui, mas acho que já estava fora do ar, é que essas atitudes acrimoniosas contra os poderes constituídos, eu não sei se os senhores ouviram essa minha fala, e isso não traz nenhum benefício, ao contrário, compromete a normalidade democrática, porque, como todos sabem, o Poder Judiciário, por exemplo, é o derradeiro escolho, né, que se agarram os que naufragam, né, aqueles que não têm os seus direitos violados, vilipendiados, desprezados e não tem como resolver, procura, em última instância, o Poder Judiciário para poder ver reconhecido o seu direito. Então, se ataca o Poder Judiciário e o Poder Judiciário perde a sua credibilidade perante a opinião pública, eu acho que isso compromete realmente o crédito das instituição e dá oportunidade à insegurança, né, ao desrespeito, né, e quiçá, espero que não, foi o que eu tentei dizer anteriormente, isso possa comprometer o regime democrático no Brasil. Então, as palavras de ordem, na minha opinião, são equilíbrio, contenção, respeito às pessoas, respeito às instituições. Com relação à questão que foi colocada pela doutora Érica Ferraz, do problema da corrupção, da violência e tudo mais, acho que isso, não sei se os senhores ouviram a minha fala, mas acho que tudo isso não pode ser levado em consideração pelo eleitor no momento do exercício do seu direito de voto. É preciso que o eleitor vote para poder exatamente mudar esse estado de coisas, mantendo os seus candidatos, tirando aqueles que não atenderam aos seus anseios, às suas necessidades, mas é fundamental o exercício do direito de voto, porque a democracia assegura a liberdade e dá oportunidade ao povo de exigir a implementação das políticas públicas que possam mudar a vida das pessoas. Foi isso que eu quis dizer anteriormente, e não sei se foi ouvido pelos senhores, se não fui, peço desculpas. Se fui ouvido, peço desculpas também, pela singeleza da fala. Agora o senhor falou, a gente não caiu no meio, mas a gente assistiu boa parte, mas esse finalzinho o senhor fechou agora.
Eu queria agora que ambos terminaram de falar, abrir para o grupo, para quem quiser fazer perguntas aos palestrantes, alguma dúvida com relação ao tema, né? Eu Temos queria profissionais todos da área aí. o presidente num ponto que, inclusive, nós discutimos recentemente, que é aquilo, presidente, da atuação do juiz da propaganda eleitoral diante do cenário de pandemia. É um tema que eu coloquei aqui e que eu entendo que o juiz da propaganda ele é um agente público detentor de poder de polícia e controlar a ordem. Agora, obviamente que o objeto dele é o candidato e a candidatura como um todo, e não o público em geral. Sem dúvida, professor Roberto, nós chegamos a conversar um pouco sobre esse tema. É um tema relevante, importante, porque, de fato, o juiz eleitoral ele exerce o poder de polícia, na sua zona eleitoral. O juiz da propaganda eleitoral, igualmente, né? Eu estive vendo o Código Tributário Nacional, até conversamos sobre isso, ele considera poder de polícia a atividade da administração pública, né? A expressão do Código que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes. Eu estou aqui a ler o texto mesmo do artigo 78 da Lei 5.172 de 66. E, por outro lado, o próprio Código Eleitoral, no artigo 249, ele atesta, né, o exercício do poder de polícia pelo juiz eleitoral. Eu tenho alguma dificuldade, e continuo tendo, eu te falei já anteriormente, porque a justiça eleitoral não está devidamente apetrechada para estar a permitir o exercício desse direito de polícia, desse poder de polícia pelo juiz eleitoral. Não há uma preparação da justiça eleitoral sob o ponto de vista material mesmo. Isso é uma questão que talvez possa ser resolvida pelo poder público, né? pela autoridade pública. Né? Os decretos governamentais existem, as leis estão estabelecendo aí o distanciamento entre as pessoas, né? Para resguardar a segurança, a saúde, a vida das pessoas, mas o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral acaba de ser publicado, prevendo aqui as datas para as passeatas, para as carreatas, para os comícios públicos, né? Então, como disciplinar um comício público desse, né? Como disciplinar isso com respeito ao distanciamento estabelecido? Fica muito difícil. Eu, conquanto concorde contigo no que diz respeito à possibilidade do exercício do poder de polícia pelo juiz eleitoral, eu tenho sérias dificuldades de compreender como a justiça eleitoral, e falo como presidente do tribunal, como ela poderá agir com meios próprios para solucionar esse problema. Eu acho que é um tema importante e um tema que vai exigir uma maturidade maior. Nós precisaremos conversar com todos e temos já uma reunião programada para a próxima quinta-feira, se Deus quiser, com todos os juízes da propaganda eleitoral, inclusivamente os 3 juízes aqui da capital, de Recife, né, para trocarmos impressões, trocarmos ideias e podermos assim, conversar no sentido de alinhar uma postura, né, que ofereça previsibilidade e segurança para todos os necessitados. Concordo contigo, poder de polícia, sem dúvida alguma, o juiz eleitoral tem, é certo isso, está previsto inclusive na lei. Agora, como controlar isso, não sei. O que é importante para mim, sabe, doutora Érica, professor Roberto e todos aqueles colegas que estão nos assistindo e ouvindo aqui, o importante é que o eleitor ponha o olho nos candidatos, sabe? Faça
façam uma reflexão séria com relação aos candidatos. Porque a mim me parece, eu falo enquanto cidadão, não falo como presidente de Tribunal Regional Eleitoral, eu falo como cidadão. O candidato que não respeita a saúde do seu eleitor, que não respeita as normas das autoridades sanitárias, das autoridades governamentais com relação à saúde e à vida do seu eleitor, não merece o voto daquele eleitor. Então, é importante que nós chamemos a atenção dos eleitores para esse lado, porque é difícil, doutor Roberto, é dificílimo você poder exigir de um juiz eleitoral que ele possa atuar, ainda que tenha o poder de polícia, para coibir um comício de milhares de pessoas que não respeitam ninguém. A gente sabe como acontece. Ontem mesmo eu assisti na televisão, anteontem, a reação dos parisienses, porque o PSG classificou-se para a final da Champions League. A reação na Champs-Élysées. Quer dizer, um povo educado, evoluído, mas estava todo mundo lá, na bebida, na farra, na brincadeira. A gente sabe que futebol não tem razão, é emoção. A política tem um pouco disso também. A política tem um pouco disso. Então, como controlar isso? Eu gostaria muito de ter a oportunidade, outras oportunidades, para chamar a atenção dos eleitores para esse aspecto. Doutor Frederico, tem uma pergunta do desembargador José Ulisses de Viana Filho aqui no chat. Ele está perguntando se foi montada alguma estratégia pelo TRE para atuar de forma preventiva contra as fake news, que tem alterado comprovadamente a legitimidade dos resultados das eleições. Olha, Ulisses, obrigadíssimo pela pergunta. Um amigo, como disse, de longa data. Esse problema de fake news é um problema muito sério, né, que já existiu em eleições passadas e muito provavelmente existirá nessas eleições de novembro de 2020. É um problema sério. A mentira, eu costumo dizer, é uma indignidade, né, que torna desprezível quem a comete, né? Por outro lado, nós temos aí a liberdade de expressão, né? As pessoas utilizam-se desse argumento para tentar, às vezes, se exacerbar nas suas afirmações. Mas a liberdade de expressão, muito embora seja um direito fundamental estabelecido na Constituição, né, absolutamente fundamental, penso eu, para qualquer regime democrático, para qualquer democracia, mas, por outro lado, a liberdade de expressão não pode ser utilizada para atingir a honra das pessoas, né, para disseminar o ódio e atingir a honorabilidade das pessoas. Ninguém poderá, a pretexto de estar a exercer o direito de liberdade de expressão, se utilizar de notícias falsas para atingir as pessoas. Nós estamos trabalhando, desembargador Ulisses, nesse sentido. Agora, a justiça eleitoral, é importante que a sociedade saiba, ela não tem como resolver esse problema sozinha. A justiça eleitoral não tem como resolver isso sozinho. É importante que haja um comprometimento da própria sociedade. A sociedade precisa se aliar à justiça eleitoral no combate às fake news, no combate à desinformação, no combate à mentira que muitas vezes atinge a honra das pessoas, né? Evidentemente que a legislação eleitoral ela estabeleceu a possibilidade do exercício do direito de defesa para todo aquele que se achar ofendido por intermédio de uma notícia falsa, mas mais do que isso, ou para além disso, é evidente que aquele que atingir a honra das pessoas, a honorabilidade das pessoas através de falsas notícias,
essas pessoas irão responder civil e criminalmente. Fake news agora é crime, né? É crime, né? Então, nós estamos pedindo, desembargador Ulisses, à mídia, à imprensa, né, a todas as plataformas, né, o TSE está em contato com a Facebook, com o WhatsApp, com o Instagram e tudo mais, e há um comprometimento no sentido de tudo ser feito com vistas a minimizar esse grave problema que atinge ou pode atingir a lisura das eleições. Nós estamos trabalhando neste sentido, mas o importante é deixar claro que nós não temos como resolver isso sozinho, não. Eu não sei se eu estou sendo ouvido. Estou agora preocupado com isso. Está ouvido. Alguém mais queria fazer alguma pergunta, levantar algum questionamento? Sobre essa questão das fake news, né? Existe toda a problemática em torno de um problema, de uma questão, melhor dizendo, que a Justiça Eleitoral e depois o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que é o problema da censura prévia. Né? Esse é um dos grandes nós aí em relação a fake news. Porque é a impossibilidade de você atuar preventivamente. Uma vez que haveria a censura prévia, salvo se você demonstrar que o ato não é propriamente o ato de uma pessoa individualizada, e sim de um mecanismo, um algoritmo ou coisa do tipo. Então, a atuação ela dá-se quando o problema já ocorreu, quando a fake news já está divulgada, e aí, mediante a fiscalização do juiz da propaganda e também a representação do ofendido, do Ministério Público e outro legitimado, que age. Mas agir para impedir, vem o problema da censura prévia, que é um problema que permeou a justiça eleitoral durante muitos anos, até por conta do nosso passado ditatorial. E aí, eu falo aqui ao presidente, mas também falo ao professor Frederico Ricardo Almeida Neves, professor de Direito Processual Civil, tem até um problema da tutela inibitória no eleitoral. Tutela inibitória no eleitoral, ela sofre, neste aspecto da propaganda, uma restrição. Uma vez eu conversava com o professor Luiz Guilherme Marinoni, que é reconhecidamente um dos grandes autores no mundo sobre tutela inibitória, não fala nem no Brasil, fala no mundo, e ele se insurgia contra isso, contra esse obstáculo que é a tutela inibitória. Exatamente. É preciso que haja um cuidado muito grande também com essa atuação aí. Você não pode frustrar, antes mesmo de veicular determinadas notícias, né? É um grande problema para a justiça eleitoral esse, viu? É um grande problema. Isso aí tem preocupado muito o ministro Luiz Roberto Barroso e todos aqueles que presidem os tribunais regionais eleitorais, como eu próprio. Eu tenho uma seríssima dificuldade com relação a esse tema e confesso isso. O que eu posso dizer é que existem as previsões, não é, no normativo, não é, do Tribunal Superior Eleitoral, o direito de resposta, a possibilidade de o ofensor responder com reparação civil e responder ao crime praticado, mas com relação a coibir esse tipo de coisa é muito difícil. Há que poder haver a contribuição de todas as plataformas aí para evitar essa massificação, né? Essa utilização maciça, né? Através de computadores, de notícias falsas. Isso aí realmente é possível que se dê uma contribuição nesse sentido. Mas eu agradeço a intervenção do professor Roberto, realmente, com relação a essa tutela inibitória, cujo pai é o Luiz Guilherme Marinoni, realmente é de se inadmitir, talvez, quem sabe, eu não posso aqui estar
antecipando o sentimento de um tribunal, eu estou apenas refletindo alto sobre essa matéria. É uma questão interessante saber da possibilidade ou não da utilização desse mecanismo de tutela inibitória no âmbito do eleitoral, mais especificamente com relação às fake news. É um tema interessante. Vamos lá ver como é que o tribunal vai se comportar com relação a isso. Bem, acho que o horário, a gente já está finalizando aqui. Eu gostaria de agradecer a doutor Frederico, doutor Roberto Gouveia Filho, professor Alioren, vou passar a palavra para ele fazer a finalização, agradecer o Fernando Lapa e todos que estão aqui presentes, dizer que o debate foi excelente, a gente podia passar aqui muitas horas debatendo são muitos temas para debater, e dá por encerrado o debate, vou passar a palavra para o professor Hélio Silvio Oren para ele fazer o encerramento da live. Olha, gente, o que eu tenho mais é de agradecer, né? Estou vendo aqui hoje o Ulisses, o Roberto, a Érica, o Frederico, o Ricardo, o Wellington. Eu não vou citar todo mundo, né, Fernando? Porque cada um de vocês, sabe, o grupo de pesquisa só existe, eu não tenho dúvida, porque conta com a colaboração de vocês. Eu gostei demais dessa oportunidade de estar aqui também. Eu fico muito grato por vocês estarem aqui. E toda quinta-feira, gente, eu vou fazer um convite para vocês. Toda quinta-feira nós estamos aqui, não é? Com colegas, não é? E a próxima quinta-feira, se vocês tiverem um tempinho, 19 horas, o tema também é um tema bastante provocativo, tá bem? Amazônia Legal. 60% do território brasileiro, é mais ou menos isso, a gente pode chamar de Amazônia Legal. E a gente estuda muito pouco sobre esses 60% do território brasileiro. Você pode dizer, Hélio, é um tema difícil, é um tema provocativo, mas dentro de um grupo de pesquisa, com respeito, claro, a gente tem que buscar para estudá-los todos. E aí nós vamos ter a participação, na próxima quinta-feira, de um ex-ministro de Estado, ex-presidente da Câmara dos Deputados, doutor Aldo Rebelo, e um consultor legislativo da Câmara dos Deputados, participou intimamente da relatoria de uma CPI que tratava da questão dos índios, da questão da grilagem de terra, enfim, eu acho que vai ser também um tema muito importante. São pessoas como vocês, de altíssimo nível, que eu, digamos assim, a oportunidade, a sorte, não é, Fernando? Aliás, Fernando vem ajudando demais, Érica, não é? Então, a oportunidade de trazê-los aqui, não é? Eu realmente espero que vocês possam encontrar um espaço na próxima quinta-feira para estarem aqui. Eu quero agradecer à universidade, eu aposto muito de que haja possibilidade de integração entre o curso de graduação da universidade e a pós-graduação, tanto no centro, através do LLM, como vocês viram aqui, a gente está fazendo o LLM de Direito Previdenciário com alguns juízes federais, já é a segunda oportunidade, né, em Direito Previdenciário. Obrigado, Ricardo. Então, a gente está fazendo isso, mas a gente quer também apostar no mestrado e no doutorado, que a gente está tentando um esforço, está convidando todo mundo, convidamos o Alexandre Pimentel hoje, não é? Aliás, queria muito que estivesse também aqui, cada um dos professores do mestrado, doutorado, da pós-graduação, lato sensu, da graduação, Fernando sabe disso, a gente está fazendo um esforço enorme para que todos participem, porque o grupo de pesquisa só existe com essa participação que vocês tiveram aqui conosco. A Amazônia é Legal na quinta-feira. E como a gente sempre faz, Érica, a palavra é com o Fernando para fazer o encerramento, porque realmente é servir. Fernando é demais. Hélio, eu peço desculpas, apenas para registrar, lamentar o fato de ter acontecido aqui, de eu ter desconectado, não ter podido sequer ouvir a intervenção do professor doutor Roberto Gouveia. Gostaria muito de ter escutado a fala dele, mas, lamentavelmente, isso aconteceu e a gente não tem o que fazer. Eu peço desculpas por isso, estou meio desconfortável por isso, mas ele sabe o quanto eu o respeito e o admiro enquanto professor, enquanto advogado, enquanto homem. É um cara
que realmente merece todo o respeito, né? Lamentavelmente, não pude ouvi-lo hoje, mas terei outras oportunidades. Muito obrigado, Hélio. Olha, exatamente, Fred, eu acredito na academia assim, quer dizer, que a gente possa sempre escutar as opiniões, que sejam opiniões diferentes, mas sempre com muito respeito, né? Claro, claro. O grupo de pesquisa está apostando desde 2004 nesse sentido, e volto a dizer, quero agradecer a cada um de vocês, né? Porque foi uma oportunidade para mim e para o grupo de pesquisa excelente. A gente está gravando tudo isso, a gente vai divulgar o mais possível essa gravação. É exatamente porque a gente tem um orgulho danado de ter um dia, mesmo durante a pandemia, ter contato com todos vocês aqui. Muito obrigado mesmo. E aí, passando a palavra para o Fernando. Tá bom, gente? Fernando. Cumprimentando a todos, em especial a desembargadora Érica Ferraz, ao desembargador Frederico Neves, presidente do Tribunal Eleitoral, ao estimado amigo e professor da Universidade, Roberto Campos, ao querido coordenador do nosso grupo de pesquisa, professor Hélio Aurem, aos demais integrantes dessa mesa maravilhosa que foi a nossa reunião de hoje, em alto nível, altíssimo nível, e dizer que fico muito feliz mesmo, e agradecer, reiterar os agradecimentos do coordenador do grupo de pesquisa e falar um pouco também em nome do CCJ, nosso Centro de Ciência Jurídica, e de agradecer a todos por esse momento maravilhoso de engrandecimento de cultura jurídica. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Presidente, não teve problema nenhum. Essas coisas acontecem, como diz um amigo seu e amigo meu, amigo comum, professor Fred Didier Júnior, que hoje é o campeão das lives no Brasil. Live é live, né? Live é o ao vivo e às vezes esse tipo de coisa acontece. Fico tranquilo. A pena é minha de não poder ter contato com o senhor quando da minha exposição. Mas, enfim. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Até mais. Tchau.